Bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa manhã, sejam muito bem-vindos, graças a Deus. Bom dia, meninos. Vou fazer a prece, uma abertura, não sei. Bom dia, que a gente possa fazer uma releitura boa, que a gente consiga entender o mínimo possível e que eu e a Sueli consiga transformar em palavras a releitura de hoje. Bom dia. Bom dia, Janaína, bom dia. Angelina, bom dia. Daqui a pouco o pessoal vai estar entrando. Graças a Deus.
eu e o Damião, bom dia para você também. Ele trabalhou a noite toda, gente. Nós estamos lá no finalzinho do 27º, né? Nós lemos, colocamos no grupo. Eu até tirei umas fotos, porque eu não sei, porque hoje, quando chegou no grupo, ficou sem algumas imagens. Copiei, colei, coloquei no PowerPoint hoje. Aí nós fizemos algumas, para não ficar repetitivo, mas ao mesmo tempo para a gente reforçar alguns pensamentos no nosso ser, né? Para ver se a gente consegue pôr em movimentação e colocar em atitudes. Nós pegamos os pontos principais do finalzinho do 27º e também a questão um pouquinho do pensamento, que o Damião vai estar falando, do Livro dos Espíritos. Quem tiver algum capítulo que queira que nós voltemos, que a gente repita partes, alguma dúvida pode estar falando. Depois de muito pensar, né, e algumas sugestões também, pedimos opinião da Valesca, que é a nossa coordenadora de grupo. Para não invadir o Livro dos Espíritos, né, filho? A gente não quer invadir, por exemplo, no Evangelho, quando ele fala de mediunidade, houve umas partes, a gente se limitou a falar só algumas coisas. Sim. A gente não quer invadir o curso dos outros. Mesmo porque tudo tem seu tempo, tudo, né? tem o seu tempo. Quando pedir algo para a gente fazer alguma coisa do Livro dos Espíritos, a gente dava uma pincelada também para não entrar no curso do Livro dos Espíritos, Sim. No Livro dos Médiuns. Eram as pequenas coisas que a gente colocava para completar. E não é a nossa intenção, né, de invadir algo que não é nosso, que é o outro curso. Então a gente tem um cuidado de não passar esse limite, não é verdade? Sim, e todas as coisas que foram assim, o que os outros facilitadores, né, que na verdade a gente está estudando todo mundo junto, os outros facilitadores, como eu andei pesquisando, tá bom, meus amores, e o que eles fazem? Ou a turma do grupo fala assim, ó, volta em tal capítulo, né? Ou mandam perguntas. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem colocar que a gente vai combinando. Mas por enquanto, né, enquanto vocês não mandam e a gente vai estar esperando, estamos abertos, a gente acabou ficando, né, filho, com o livro. Eu também não tenho. Vocês não precisam comprar, tá? Não é necessário comprar esse livro. A gente vai sempre está mandando os capítulos. Tá. Mas assim, eu também não tenho. Para facilitar para nós dois, que temos essa responsabilidade, eu encomendei até mas não há necessidade, porque semanalmente vou estar mandando. Estudando o Evangelho de Martins Peralva. Ele, na verdade, né, a gente pegou hoje um pouquinho do prefácio, né, filho? Foi. A introdução, a gente deu uma reduzida, um resuminho, para entrar no primeiro capítulo que fala da pregação. Eu não tenho posse, nem o Damião do livro, a gente vai estudar juntos. Mas, na verdade, quando você pega ele, você vai voltando lá no início. Coisas que a gente tem que fortalecer. É repetitivo? Eu nem sei o que é repetitivo, gente, porque nós somos tão necessitados. A gente não pode nem falar em repetitivo, porque nós, por si mesmos, já somos repetentes. Então assim, nós vamos voltar de uma forma diferente. Eu só não conheço uma pessoa que não é repetente. Vai falar brincadeira, gente. Nós vamos voltar a cada capítulo, aos pouquinhos, pela leitura desse escritor, tá bom? Mas fiquem à vontade, mandem no grupo. Volta no capítulo tal, eu fiquei com dúvida tal, tá bom? E vamos seguir, né? Com a glória do Senhor. Eu não deixei você falar a prece. Vamos fazer agora. Sou abusada aí. Vamos fechar os olhos, agradecer ao Deus por essa oportunidade maravilhosa que nos concedeu, de poder estar aqui nessa manhã de domingo, ensolarada, para mais um Evangelho, para mais uma releitura, e tentar tirar dessa releitura algo de bom para nossas vidas. Eu sei que é difícil,
porque somos seres humanos, somos falhos, vamos errar, vamos acertar, mas na medida do possível, que esse remédio abençoado entre em nós. Preciso demais desse remédio, preciso demais, porque eu preciso melhorar em vários pontos, e esse evangelho para mim tem sido o remédio que eu tanto preciso. Falta muito ainda, mas nós estamos se esforçando para chegar lá. Obrigado, Pai de infinita misericórdia, por essa oportunidade. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar por aberto essa releitura do Evangelho do SEB, Semente de Luz, nessa manhã de domingo, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Lá no início das anotações que eu enviei para vocês, foi colocado assim: prece. É necessário para a prece compreensão e interligação com o coração. Eu já rezei milhares de Pai Nossos, mas às vezes a gente está tão desesperado que a gente não sente, né, o que a gente está rezando, mesmo sendo uma oração maravilhosa. É que é muito fácil. Eu, por exemplo, fiz e de vez em quando cometo sempre o mesmo erro, de achar que a dor do outro é sempre menor que a minha dor é sempre maior. Então eu acho que quando eu faço uma prece, eu tenho, desculpa, você está falando. Não, pode falar. Coisa, então eu tenho uma mania de achar que dentro da prece, eu acho, eu não estou falando por mim, cada um coloca dentro da sua cabeça e tira, tá? Muitas vezes a gente coloca a prece como uma ordem a Deus para que Ele resolva os meus problemas. Sim. Mas será que o que eu tenho é tão maior do que o outro? Será que se eu olhar para o lado, será que o meu problema não tem solução? O que eu faço para isso? Sim, e a questão que nós falamos nas aulas, nas releituras passadas, né? Que na verdade não é que a prece, muitas vezes a gente pede a cura do nosso irmão, do nosso ente querido. Não é que deu certo ou errado, nós não temos uma visão completa. Não é. Porque assim, é muito fácil, no meu egoísmo, eu achar que aquele ente querido que eu amo demais, ele fique, mas de repente ele tem uma doença que ele está sofrendo há 8 anos, 5 anos, 1 ano, 2 meses. Mas eu prefiro fazer a prece na minha visão, né? E será que não é aquele momento? Então assim, mas que nós consigamos fazer a prece e ter a confiança, né, Damião? A gente começou da semana passada. Fazer a prece tendo confiança, fazendo a prece tendo fé, fazendo prece tendo a certeza que o nosso Pai Maior sabe de tudo. E essa prece, quando a gente faz, principalmente quando você acabou de falar por aquele ente que está doente, sim, e que está necessitando essa prece, é para que ele suporte com resignação e com fé aquilo que ele está passando. Porque nós não sabemos o que está nos desígnios de Deus para ele poder estar passando por aquela situação. Então, essa prece vai ser dirigida para ele. Isso é uma prece inteligente. Que está sendo dirigida para ele para que ele suporte, para que ele tenha fé. Não é a prece de acordo com as nossas ordens ou as nossas vontades, mas de acordo com o nosso coração, emanando o que é mais saudável, de luz para aquele irmão, né? Vamos lá. Aí foi colocado assim, prece, interligada à palavra, que é interligada a ideias. Qual é a minha ideia? Olha, Senhor, obrigada por tudo, que meu filho passe no concurso. Só o meu filho, não. Senhor, obrigada por tudo. Que seja dada a oportunidade justa a todos os candidatos.
que o conhecimento que cada pessoa buscou, procurou e lutou, que eles tenham a tranquilidade de fazer a prova. E, Senhor, se for uma oportunidade merecida e que meu filho tenha lutado por isso, que ele abençoa, Senhor, esse caminho dele e abençoa todos aqueles que também tiverem oportunidade. Mas eu não faço assim. Senhor, por favor, por favor, por favor, por meu filho. Não é assim? É. Qual é a sua ideia, né? Qual é a sua ideia de prece? A gente tem que pensar nisso. Atenção, não negue a eficácia da prece, da consolação. Eu posso consolar, né, filho, meu irmão? Devemos acreditar na lei de Deus. A gente só acredita na lei de Deus quando ela nos favorece. Se não me favorecer, essa lei é injusta. Deus é injusto. Então essa lei tem que ser mutável. Vamos mudar. Vamos fazer um decreto. Vamos processar Deus. Só falta falar isso mesmo, não é? É. Só falta falar isso. E assim, a gente tem que ter muita confiança em Deus e fortalecer isso dentro da gente. Quando eu tinha ia fazer uns 9 anos, minha mãe, um exemplo, né? Tinha leucemia, eu lembro que eu rezava criança, aí minha mãe partiu. Será que a minha prece estava errada? Ou será que era momento, dentro de uma leucemia, daquela pessoa está partindo? Será que Deus não escutou minha prece? Ou será que o resultado de todas as preces, de todas as minhas irmãs, de toda a família, era assim, deixa ela descansar. Deixa ela descansar. Entendeu? Então, assim, não negue a eficácia da prece e da consolação, mas eu preciso acreditar que os resultados não são como eu quero. Não são. Mas muitas vezes, né? Opa! Infelizmente não. Felizmente, não vai ser. Talvez uma ou outra. Sim. Ah, Sueli, então eu não vou rezar mais. Você está querendo dizer que a prece é negativa? Pelo contrário, eu estou falando que nós temos que exercitar, né, a prece, mas nós temos que entender que tem sim 99,9%. Eu tenho situações às vezes que acontecem no serviço. A questão de Deus, sim. Né? Uma vez eu estava fazendo um curso com uma coordenadora de curso, né? Coordenadora de curso que a gente fala? Facilitadora. A Márcia Cabreira, uma amiga nossa da casa, né? A Márcia Cabreira, e eu falei uma bobagem uma vez que eu nunca vou esquecer, quase entrei dentro de mim. Eu falei, puxa, toda vez que eu rezo, acontece algo, né? Sim. Questionei, aí falei, eu não vou mais rezar. Aí a Márcia, não, aí é que você tem que rezar mesmo. Sim. E ela explicou, não me lembro o que foi que ela explicou, né? A gente estava fazendo ESD, né? Eu não vou me lembrar, mas eu me senti tão envergonhado que sim. Até hoje só falta dentro de mim. Porque assim, se eu não tivesse feito a prece, a situação, que a gente passa por situações no serviço. Seria pior. Então, quando você faz a prece, o que acontece? Você alivia a si mesmo. Aí você parece você tem aquele o negócio no ouvido que fica calmo. Sim, você coloca remédio em si e você manda remédio, emanação de amor para o outro. Aí vai falar assim, mas se no final, faz de conta que... Assim, olha, mas se o Papai do Céu sabe de tudo, os amigos espirituais sabem ali, faz de conta que o amigo espiritual, já sei o resultado, deixa ele rezar. Mesmo que seja um resultado que nós não entendamos, né? Mas assim, por que Deus, por que Jesus, por que os amigos espirituais falam assim, reza? Porque a gente tem que fazer a nossa parte. E através da prece é uma conexão com o alto. E você reparou que no dia que faz a prece, fica tudo mais... Aquela situação que era difícil, ela vai continuar difícil. Vai ficando mais leve, mas vai ficando mais você leve. Parece que de alguma forma você consegue se controlar. E em vez de fazer bobagem, né, você se controla um pouco mais. Parece que é uma coisa meio, né? Alivia. Toda vez que eu chego no serviço um pouco mais cedo. Sim.
antes de começar a trabalhar, eu faço uma prece pedindo para Deus, para meu amigo espiritual, meu anjo guardião, para que o meu ambiente profissional seja repleto de paz, de luz e harmonia, para que eu possa exercer minha função da melhor maneira possível. O que você está plasmando ali? Boas energias, né? Em toda uma situação. Bom dia, Ivani, bom dia, Lilian, bom dia, Valesca querida, bom dia, Lima. Eu acho que hoje vamos ter balé. Deixa ela quieta. A Angelina tinha dado bom dia, falou assim: as bem-aventuranças, o sermão do monte, são passagens do Evangelho que não canso de estudar. Sim, Angelina, a gente vai estar olhando também. Maravilhosas, né? É orar, a Lima Jucimara falou, é orar e acreditar, confiar totalmente no amor de Deus. Muito bom. A Valesca colocou assim: eu só aprendi a importância da prece quando nos meus desdobramentos, em trabalhos de desobsessão, eu as proferia. Mas na época eu estava começando a estudar a doutrina espírita. Não sabia sequer o que era um desdobramento, a Valesca. Não, e é engraçado como a espiritualidade, né, Valesca? E o nosso Pai Maior é assim. Se a Valesca soubesse, tivesse talvez informação de tudo, talvez o medo fizesse com que ela recuasse. Ela é assim, igual criança pequena, né? Que ela não sabia, mas ela usou de toda a fé naquele momento. Ficou, acho que às vezes é muito melhor. A Angelina, é difícil na hora de dor, de sofrimento, seja qual for, dizer do fundo do coração que seja feita, Pai, a sua vontade e não a minha. É muito difícil. A Jupiara também está aqui dando bom dia. Bom dia, Jupiara querida. Depois aparece assim, tem um ditado antigo que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Isso é pra gente desistir. Tá certo. Olha, os momentos mais doloridos, e olha, da minha vida, a única coisa que me acalmou foi não que eu seja uma pessoa de fé, não é nem isso que eu estou aqui falando, né, gente? Mas é o que o Damião falou, a prece colabora demais. Colabora não é remédio. Sempre justa, equitativa e misericordiosa, né, filho? Qual a gravidade de suas faltas? É que nesse final desse capítulo ele pergunta: qual será a gravidade das nossas faltas? Eu não coloquei essa pergunta para nós nos castigarmos, né? Não. Mas para a gente pensar: meu Deus, qual é a gravidade das minhas faltas? Será, Damião, que se eu diminuir as minhas faltas e tomar um pouquinho mais de cuidado nessa gravidade, será que eu não vou aliviar um pouquinho o meu lado? Se eu começar a tomar cuidado? Né? Devemos aprender a nos arrepender. O arrependimento é o primeiro passo. O arrependimento, ele te dá o início, não é a solução, mas é o início de tudo. É o caminho, né? A pessoa que, pelo menos, conseguiu se arrepender, já tem um bom caminho andado. Sim, viu? sim. Vamos deixar essa vestimenta do orgulho para fora, né? Vamos jogar isso fora. Jogar fora, tentar. Se o começo foi ruim, que nem Chico Xavier fala, vamos fazer um final melhor, não é verdade? Um novo início. Um novo fim. Né? Porque o começo não tem como voltar atrás. Sim. Mas você pode fazer um final melhor. Tá. Devemos realizar mudanças internas? Não. Gente, tá cheirinho de comida aqui, tem alguma coisa no fogo. Não. Alguém está cozinhando muito cedo hoje. Tá bom, viu? Culpado. Aí tem umas bolinhas aí, né? Culpado. Vira o arrependimento. Pedido de misericórdia. Humildade. Humildade, né, Daniel? Humildade. Quando você pede misericórdia, você está pedindo a Deus para que Ele te ajude, não é? E você está se auto-perdoando também, não tá, filho? Porque você é culpado, aí você se arrepende. Aí quando você faz um pedido de misericórdia, você também está se auto-perdoando ali, né? Bem-aventurados os misericordiosos e puros de coração. Esperança. Com pedido de misericórdia, você dá um passo também para a esperança e a caminho da luz.
coloca a luz dentro de si. Retorno do bem, para novas provas, nós sempre estamos em prova. Não adianta, gente, achar que pode se esconder embaixo da cama. Se achar que você não vai ter dificuldade nesse mundo, me chama para esse endereço, porque eu também não quero dificuldade, tá? Eu quero tudo bonitinho, legalzinho, bacaninha, mas infelizmente a gente só aprende através das dificuldades. Eu estava comentando com a Sueli outro dia, ontem, tá? Tem gente que fala, bem ajuda aquele que não atrapalha. Errado, porque aquele que não faz nada é um preguiçoso, tá? Porque pelo menos o que errou, tentou, e a gente só aprende tentando. Então esse negócio de ficar em cima do muro é coisa de gente preguiçosa. Não pode. Você tem que lutar, você tem que tentar, tá? Ah, não atrapalha. Ah, eu não faço bem, mas também não faço mal. É tão errado quanto ou pior do que aquele que faz o mal. Sim. E essa questão do retorno do bem, novas provas para ter realização, transformação, aprendizagem, novas atitudes perante a situação, ou seja, uma reparação, a gente tem que entender que é sempre oportunidade. É sempre oportunidade, né, filho? Tô falando para ninguém fazer o mal não, tá? Não tô fazendo apologia do mal não, tá? Sim. Eu falei que a gente não pode ficar de braços cruzados, que às vezes quando a gente vê alguém com uma necessidade ou com alguma coisa e a gente não faz nada, fica a indiferença das pessoas. Ah, sim, porque não, mas eu entendi, eu acredito que todo mundo, as meninas entenderam também. É assim, quando você fala, mas eu não faço mal para ninguém, tudo bem, mas você fez algum bem? Porque você ficar a vida inteira em cima do muro, não se autotransformando, e também assim, eu não faço mal para ninguém, mas eu também não faço nada para ajudar ninguém, então você está dentro de alguma situação fazendo mal sim. Você não é transformador de nada. E a gente não veio aqui para ficar assim. Parado. Não, parado. Progredir. Não. Vamos parar com essa mania também, tá certo. O homem é árbitro de sua sorte. Escolha entre felicidade e infelicidade. O que será que é felicidade? É os bens materiais? É começar a fazer essa transformação? Né? A gente passou um ano inteiro estudando o Evangelho para a gente fixar isso dentro da gente. Né? A nossa mudança interior, que é o que a gente, pelo menos o que eu mais quero, tentar ser alguém um pouco melhor do que eu sou agora. Sim. Vontade de fazer o bem, lei imutável, conforme a bondade, justiça de Deus. Quer ir lá em cima, filho? Aqui. Tá. Bom. O Espírito ou o Espiritismo? O Espírito mesmo. O Espírito... Não, aqui é o Espírita mesmo. Tá, então pode ir. O Espírita precisa ter boa vontade, força e coragem. Tá? Devemos nos tornar instrumento para a lei do amor e caridade na terra, que nos tornemos luz. Devemos usar a prece, que vem do coração, não a mecânica da dor, das necessidades que sua alma precisa curar. Aqui eu achei muito interessante essa parte. Não a mecânica da dor, das necessidades que sua alma precisa curar. Das minhas necessidades, eu estou colocando as minhas necessidades em primeiro lugar. Então aqui está assim, olha, que seja feita a minha vontade e não a vontade de Deus. Eu acredito, sim, eu acredito que a prece, ela eu tenho certeza que todos nós acreditamos que a prece, ela é tão poderosa, quando nos falta fé, a gente também não vai acreditar tanto na prece. Mas essa prece, quando ela deixa de ser mecânica, quando ela vem do coração, ela vai curando. Você emana, é o que você está falando, você vai emanar prece para todos, e você vai emanar prece para si. E aí você sai do seu portãozinho, que a gente chama de cerquinha. Toda vez. Agora a gente podia falar um pouquinho, quando que você me lembrou de um exemplo. Quando você
está no momento de extremo. Você não tem que se forçar a ir trabalhar mediunicamente sem condições. Mas não precisa estar dentro da câmara mediúnica. Mas, de repente, naquele dia você tem condições, pelo menos no bom sentido, viu, gente? Mas você tem você tem condições naquele dia de ajudar na limpeza da casa, que é uma coisa maravilhosa. Você tem naquele momento de estar calma, porque você vai ter que colocar água em todos os copinhos e aquilo é uma emanação de remédio. Entendeu? Você não precisa estar dentro da câmera, porque fala, é a câmera. Não, gente, todos os trabalhos são importantes. Mas para dentro da câmera você não está dentro. Quando você faz a prece e você está lá dentro e você trabalha, ali você consegue enxergar essa parte. Eu tenho a necessidade de orar por mim, de fazer prece por mim, mas eu consigo, através do trabalho, colocar muito mais remédio. Uma vez eu vi eu não vou falar o nome do palestrante porque não é muito... Não é ético. Não é ético, né? Mas ele tá me falando, ele falou que nas casas espíritas, aquele copinho de água que fica lá não tem alguém para magnetizar. Mentira, tem. Porque a pessoa que está enchendo aquele copinho d'água, ela está enchendo com tanto amor e tanto carinho que ela está colocando dentro daquele copinho o magnetismo pessoal dela. Sim. Tá? Então, ela está fazendo aquilo com tanto amor. E outra coisa, quando você está lá assistindo uma palestra, a palestra já é o início do passe. E quando toca o coração de alguém, esse alguém está emanando também magnetismo pessoal. E esse magnetismo ele influencia na água que está lá. A música antes da palestra, de harmonização, ela faz daquele pensamento daquelas pessoas que estão ali, transforma também um magnetismo pessoal também das pessoas. Então aquela água daquele copinho, eu acho, na minha opinião, eu acho que ele não foi muito feliz no que ele colocou. Está sendo ali está sendo colocado o magnetismo humano ali, que é o magnetismo que precisa. Porque não é água fluida. Você explicou o que eu enrolei, que eu falei assim, para coisar, porque assim, imagina eu com os pensamentos tudo perturbado, me sentindo mal, nervosa, reclamando com Deus o dia inteiro e quero colocar a água nos copinhos. Não posso. Mas aquela pessoa, de repente, ela está no momento que ela teve os probleminhas dela, como todos nós temos, mas ela está tão imbuída, ela quer tanto ajudar as pessoas. Aí sim, olha, eu já passei por tantos problemas, mas eu quero ajudar e coloca água. Olha só, a Elaine está falando assim, bom dia, amigos. Concordo com o Damião, que triste as pessoas neutras que vivem em cima do muro. É conivente com o mal, porque deixa de praticar o bem. Perfeito. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. A Valesca. A Angelina colocou saudades. Será que voltaremos a nos encontrar no dia nos Sementes de Luz? Vamos, com sim, certeza. Amiga. Sim, com certeza. Vamos sim. Isso vai passar, isso vai passar. Eu espero que eu tenha aprendido 0,0,1 dentro da minha pequenez. Dentro de tudo. Não olha pra mim assim não, porque, ai meu Deus do céu, melhor nem pensar. Mas isso vai passar. Vamos ver se a gente aprendeu alguma coisinha, né? A Lima falou assim, verdade, sempre fiz com muito amor. Quando enchi os copinhos com água, eu entrava em prece. Olha que maravilha. É isso mesmo, gente. Eu acho que ele não foi feliz, mas eu tenho certeza que ele deve ter repensado no assunto. O palestrante que falou que a água... Sim. Olha só, tem uma tabelinha que fala assim... Você leu essa parte aqui? Não. Falta ler essa parte aqui. Você quer ler? Tem uma tabelinha aqui que dá prece. Humildade com profundidade. Reconhecimento aos benefícios concedidos. Elevação solicitada. Bens preciosos a serem cultivados. Paciência, resignação, fé. Prece. Cumprimento dos deveres. Vinde vós que quereis crer novamente, o convite ao Pai, ao banquete do Evangelho e transformação. Abre seus tesouros, seu coração, sua alma e cura-te. Prece, atalho que conduz a Deus. Marchai pelos atalhos da prece. Lute
em frente com o uso da prece. Eu achei muito interessante aqui esse convite ao banquete e Sim. essa Vinde, não. bens preciosos cultivados, paciência, resignação e fé. Porque é através da prece que você aprende a ter fé. Também eu gosto muito de palestra. Sim. Eu gosto muito de assistir palestra. E tem uma palestra que agora, me desculpa, eu não me lembro quem foi, que falou que se você aprende a ter o hábito de orar, de fazer a prece, você acaba aprendendo a ter fé. Sim. Através do uso contínuo dessa, como é que chama? Desse ato de você fazer a prece diariamente. Sim. Com o tempo, você aprende a ter fé. E a fé, você aprende a ter. Eu não sabia disso, né? Sim. Desculpa, a gente não é obrigado a saber de tudo. Mesmo porque a gente está num curso para aprender. E um aprende com o outro. Ou várias encarnações. Quando foi feita a tabela, é porque nesse final tá assim, ó. Que não adianta. Eu sou humilde na hora de fazer prece. Tá, eu sou humilde, mas tem profundidade no que você tá rezando, do que você está pedindo. Tem humildade não significa não ter profundidade naquilo que você pensa, né? Não ter, quando fala reconhecimento aos benefícios concedidos, como vocês colocaram aqui no grupo, como é difícil, olha gente, é muito fácil ser ingrato. Eu tô na turma do ingrato ainda, vou levantar minha mãozinha. Eu não tô na turma da gratidão. Porque a verdadeira pessoa grata, ela consegue, nos momentos mais difíceis, falar, tudo bem, Senhor, obrigada por tudo. Olha, eu demoro, viu? Primeiro eu vou tentando me curar. Quando eu tô, assim, depois de muito trabalho que eu dou para a espiritualidade, eu falei, nossa, em nenhum momento eu agradeci. Eu agradeci antes, mas quando o mundo caiu, eu não conseguia agradecer. Então eu ainda estou na fila do ingrato. Que eu possa ser grata e reconhecer os benefícios concedidos. Porque dentro até da tempestade, você tem que entender que você tem que ser grato. Né? E não é fácil. Elevação e solicitação. Opa! Ai, gente, desculpa. O vizinho resolveu em pleno domingo fazer barulho. Nem sei onde é isso, mas tudo bem. É meu vizinho. Acende a luz pra gente. Elevação para minha solicitação. Senão eu vou pedir. Só para minha cerquinha. Né, filho? Eu tenho que ter uma elevação para solicitar. Porque senão eu vou pedir que saia do meu jeito. E não é assim. Não é verdade? Como o Damião falou, né, são bens preciosos, né? A gente está tentando ter paciência, resignação e fé. Essa é a parte que eu acho bonito, que eu achei muito bonito. Novamente o convite ao Pai, sim. ao banquete do Evangelho e a transformação. Que a transformação, eu vou até imitar o que o nosso amigo Bulgarelli falava. Sim. Tá? Que é uma renovação. Renovar, não é verdade? A gente precisa renovar nossas atitudes e o Evangelho nos convida a isso. Sim. Quando eu achei, sim, concordo. Quando nós chegamos no 27, gente, eu acho que o Papai do Céu falou assim, meu Deus, eles são tão teimosos. Eles são tão teimosos, tão crianças, que eu acho que eu vou ter que repetir todo o ensinamento 1500 vezes. E a própria espiritualidade falou, vai repetindo as frases, vai repetindo as coisas, porque eles são teimosos. Muito engraçado que quando chega lá no final, esse pedacinho está lá. Vinde vós que quereis crer. Novamente, convite ao Pai, ao banquete do Evangelho e transformação. Quando ele fala vinde, né, Damião? Ele está falando assim, não, vem aqui. Vem aqui, criança, vem aqui e creia, e confie, e trabalhe, e tenha fé. Jesus falava, vinde a mim, vós que está sofrendo, né? Sim, sim. Porque ele estava chamando, ele não ia pegar as suas dores, mas através dos ensinamentos dele, ele ia fazer com que o seu fardo
seja mais suave, Sim. mais leve, e o seu jugo mais suave. Ele, através dos ensinos dele, e a prece, o Pai Nosso, foi um dos maiores ensinamentos também de Jesus, sim, tá? sim. Porque você pegar passo a passo, tá? O Pai Nosso, que tem lá no Evangelho, que é a prece dominical, sim. Tá? Ali já está o significado. Sim, sim. Tá? É maravilhoso a explicação que tem ali. Quando ele fala, abre seus tesouros. Gente, abre teu coração, sua alma. Quando a gente abre nosso coração, que não é fácil, oi? Aí a gente atua com remédio realmente. Realmente a gente deixa que a espiritualidade, que nós mesmos, a gente vai assim, é como se fosse vai tirando a sujeira e vai colocando coisas boas. Então abre seus tesouros para poder se curar. E a prece, ele novamente nos convida, né, filho? Atalho que conduz a Deus. Que é uma ligação direta entre a criatura e o Criador. Sim, sim. Aí, esse final também eu achei bem legal, como diz o Damião. Marchai pelos atalhos da prece. Opa, quando eu falo em marchar, me lembra assim, luta. Não fica parado, meu amor. Luta, marchai pelos atalhos da prece. Marchai, lute, confia, faça prece. Lutar, enfrentar com o uso da prece. Fica muito mais leve. Muito mais tranquilo. Tem aquele Jesus, né? Lá em cima, lá no Semente de Luz. Aí, às vezes, eu com momentos, ai meu Deus, como doía. Nossa, dói até hoje, né, gente? Não vai parar de doer nunca, mas tudo bem. Essa parte a gente pula, detalhes técnicos. Quando, às vezes, eu estava ali em silêncio, esperando, né? Eu trabalho no domingo, esperando a Selma, esperando para ela subir, para a gente poder fazer o atendimento. Aí eu olhava, aí eu comecei a pensar, falei, engraçado, né? Eu sou tão teimosa, Senhor, que às vezes eu quero dar mão, filho. Porque ele está lá, né, com a mão espalmada e fala assim, nossa, papai do céu, eu não consigo segurar direito na sua mão, porque eu sou tão pequena, e às vezes eu tenho a coragem, de segurar só assim, ó, gente, na pontinha dos dedos. Às vezes essa pontinha dos dedos, na minha pequenez, eu largo. E quando eu largo, nossa, pior fica. Aí eu falo, Sueli, não larga do dedinho dele. Porque senão, meu amor, as coisas vão ficar muito piores. Ele estava aqui do meu ladinho me chamando, né? Cheio de dengue, né? Tá cheio de dengue, ó. Lê essa parte para nós, mano. Aqui, aqui, né? Aqui é o começo. É. Tem aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 664, que ele está se referindo à prece aos desencarnados, tá? Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhe podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode ter, aqui é a resposta, tá? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ele pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério. Quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores, por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Nesse sentido, é que se ele pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com a boa vontade, o desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que ao vão esclarecer, consolar e dar esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornareis
se não fizesse o mesmo pelo que mais necessitam das vossas preces. Quem eu sou para achar que um outro não merece uma oportunidade de arrependimento? Quem eu sou? Por quê? Você é um cristão, um carrasco, julgador, um juiz, né? Porque a pessoa, vamos pegar uma pessoa que está na cadeia, já cumpriu a sua pena, aí ele é trazido para a sociedade. Procurando uma oportunidade. Procurando uma oportunidade. Em vez de ele receber essa oportunidade, as pessoas virarem as costas para ele, o que resta para ele? Continuar no erro. Não é? A pessoa vai continuar no erro. Porque ele errou uma vez, ele não vai ter a chance de mudar. E os desencarnados, quando eles estão lá, numa situação difícil, não vamos muito longe não, vamos no filme Nosso Lar, que é uma coisa mais suave. André Luiz, sofrendo a beça lá no umbral, e ele via aqueles seres de luz buscando, ele não entendia nada, ficava comendo não sei o que lá, eu acho que era mato seco, né, molhado, sei lá. Eu comia um negócio lá que eu não sei o que era. Na hora que no auge da sua dor, ele pediu de coração que Deus ajudasse ele. A prece, que nem nós falamos, não é longa, mas André Luiz, na sua humildade, na dor, pediu para que o pai ajudasse ele. Mas aí ele fez aquele conjunto. Ele da culpa, ele foi fazendo esse caminho aqui, ó. Ele se arrependeu, ele pediu misericórdia, e aí ele conseguiu chegar na luz. E cai aqui no comentário das meninas, né? A Angelina está falando que é muito importante essa questão da água, do estudo sobre a água, dessa valorização e o cuidado, né? Ela está falando que é muito importante esse estudo. E aí, a Lima, ela vem falar sobre essa questão que você está falando. Eu tenho comigo que substituo a prece para uma conversa com Deus. André Luiz, ele se deu assim, opa, né? E eu me abro, choro, agradeço a Deus numa conversa sincera. Ele falou, meu Deus, me perdoa, me ajude, eu não aguento mais. Não foi mais ou menos isso que o André Luiz falou? Eu não tenho a sua memória, mas... Aí ele falou, mas foi de tão coração, que o pedido dele foi atendido. Porque a espiritualidade superior viu nele o arrependimento sincero. Sim. E viu o pedido dele de socorro. Tá? E diferente daquela mulher que apareceu no portão de Nosso Lar, sim, pedindo ajuda, e ela não foi atendida, tá? Devido à situação mental dela, que ela precisava ainda, ela tinha feito vários abortos. Sim, sim. Tá? Então tem situações e situações. A Jupiara colocou assim, prece quando é feita com sinceridade é como um som de um eco. Ô, Jupiara, vocês deviam ter me mandado antes, que aí eu punha no PowerPoint. Ó, prece quando é feita, eu gosto demais quando vocês falam, porque é muito legal, que um vai completando o outro, né, gente? Prece quando é feita com sinceridade é como um som de um eco. Transformar em bálsamo e paz nos ajuda, e os nossos irmãos espiritual. Transporta os fluidos para outros planos espirituais. Muito bom também, né? Perfeito. Sim. E assim, gente, me desculpe, todas as religiões, todas as pessoas, eu deixarei, Sueli, tô falando por mim, Sueli, eu vou deixar de ser espírita, católica, o que eu resolvo naquele momento. No dia que eu começar, eu tenho que acreditar fielmente que quando as pessoas se arrependem, elas não têm o direito de uma nova chance. Acreditar como se todos estivessem condenados
em um grande buraco, em que todos os espíritos sofredores nunca vão ter chance, em de que um momento como o André Luiz passou, não, aquilo que foi passado, que foi escrito, tudo é mentira. Porque senão eu vou deixar, Deus é amoroso. Se Deus é meu Pai, se Deus é amoroso, se Deus espera que nós encontremos dentro de nós o arrependimento, né, Damião? Olha. Tudo isso, então eu, Sueli, tem algumas coisas que infelizmente é um direito de cada um. Mas quando as pessoas começam a falar, eu prefiro usar a minha caixinha de lápis de cor. Ah, é irreal? Eu não acho que seja irreal. Porque Deus é amor. Então, desculpa, filho. Então, assim, se uma caixa de lápis de cor tem todas as cores, se nós temos todos os problemas, eu não vou sair hoje, depois de ter tentado melhorar 0,1 centímetro, eu não vou sair por aí tentando fazer o maior número de erros e falar, hoje eu vou fazer tal erro, porque depois é só pedir para o Papai do Céu perdão. É só... Não é isso que eu estou falando. Mas eu sei que o Deus que existe é um Deus amoroso. E quando a gente se arrepende de coração, e quando a gente emana prece, e quando a gente quer ajudar as pessoas, e quando a gente pede para que aquela pessoa, e a gente vai trabalhando naquilo, se torna possível sim. Então aquela visão do 1900 bolinha, como se fosse o fogo do inferno, eu estou falando. Esquece isso. O fogo do inferno é a própria pessoa que cria, né? Do arrependimento, o que eu acho mais interessante no Evangelho é a parábola do filho pródigo. Para mim é o maior exemplo de... Sim. Porque nessa parábola o pai está representando Deus. Sim, tá? sim. E o arrependimento do filho mais novo, quando sim. ele volta para casa, tá? Sim, estou escutando. O que o pai falou? Meu filho nasceu outra vez. Sim. Né? Aí mandou preparar uma mesa, fez de tudo, porque ele viu o arrependimento sincero do filho. E nós sempre, todo amanhecer, nós temos oportunidades. A gente tem que entender que a todo amanhecer nós temos oportunidade de recomeço, né, filho? Onde você está? Então vamos. Bom, o Espiritismo não é certamente indispensável para chegar a esse resultado, nem tem a pretensão de ser o único a assegurar a salvação da alma, mas a facilita pelos conhecimentos que proporciona, pelo sentimento que inspira e pela disposição que dá ao espírito, fazendo-o compreender a necessidade de melhorar-se. Além disso, dá a cada um os meios de facilitar o desprendimento alheio na hora da partida e os meios de abreviar o tempo de perturbação através da prece e da evocação. Porque quando a gente se desencarna, independente do seu grau evolutivo, independente do quanto você conhece de espiritismo, tá? Essa perturbação momentânea, até onde eu sei, é para todo mundo. É para todo mundo. Então, quando você faz uma prece para aquela pessoa que acabou de desencarnar, você está dando tranquilidade para ela, tá? Ela está se sentindo mais calma, mais amparada. Se torna uma grande corrente de luz, né? Porque o desencarne, eu tenho certeza que não deve ser, só deve ter sido fácil para Chico Xavier. Tá aí para alguns espíritos, mas na mais hora elevados. Você deve se sentir, assim, como é que fala, perdido naquela situação. Sim. Porque uma hora você está encarnado, depois você olha assim, ninguém te vê, ninguém te ouve, ninguém faz nada. Você deve se sentir numa situação meio difícil, né? Sim. Então facilita o desprendimento na hora da partida. Sim. Isso é muito bacana. Por meio da prece sincera, que é uma forma de magnetização espiritual, provoca-se uma desagregação mais rápida dos fluidos perispiritual, por uma evocação dirigida com conhecimento e prudência, através de palavras de benevolência e encorajamento,
tira-se o espírito do entorpecimento em que se encontra e consegue-se ajudá-lo a compreender mais rápido o que se passa com ele na hora, que eu acabei de falar agora. A prece faz com que ele tenha mais consciência da situação Sim. atual dele. Lá, sim. E o magnetismo que você emana para ajudar... É remédio, magnetismo é remédio, né? Lá em cima, o final dessa frase, tá assim: se for um espírito sofredor, provoca-se o arrependimento, que é o único meio de abreviar os seus sofrimentos. É do céu e inferno, viu, gente, essa parte. É do céu e inferno. Então, assim, novamente, nós voltamos para a importância. Vamos fortalecer a aprendizagem que o Evangelho nos traz, entre aspas, no final dele, né? Vamos fortalecer a importância da prece. É a segunda parte do livro Céu e Inferno, que está na parte dos exemplos, tá? Sim, vamos fortalecer, né, filho? Quando a gente fala em prece, lá é chamada a atenção, no capítulo 27, lá no final, eles falam em pensamento, tá? Lá tem várias preces, podem ser utilizadas. Eu conversando aqui com o Damião, conversando com alguns amigos, tem pessoas que fazem assim, por exemplo, escolhem uma prece do Evangelho, uma prece para curar uma doença, vai um exemplo. Aí a pessoa faz 10 dias seguidos aquela prece. Tem pessoas que fazem a prece de coração. Lá tem vários tipos de prece que podem ser utilizados. Lá tem sobre a questão do Pai Nosso. Olhem com carinho, releiam esse aspas, essas preces, esse final, né? Que na verdade não é um final. É só um primeiro passo. Quando chegou lá nesse pedacinho, eles falaram muito também sobre eles novamente voltam para o pensamento, né? O pensamento é uma coisa complicada. Porque a pessoa que não consegue disciplinar o seu pensamento, o nosso pensamento é uma coisa tão Ele é material, Sim. tão material, que se você, através do pensamento, você cria fluidicamente. Nós já estudamos, né? Para o bem e para o mal. Sim, uma vez nós já estudamos, eu já falei isso aqui. Uma vez eu não lembro se foi palestra, o que foi, havia um questionamento. Existe a macumba? Ah, você faz macumba? Eu vou falar como você... Não. Aí a pessoa falou, depende. Por exemplo, quando faz de conta que eu fico emanando todos os dias um pensamento ruim para uma pessoa. O palestrante deu como exemplo, você está enviando um trabalho para aquela pessoa negativo, você está enviando coisas negativas. Eu até usei o termo errado. A pergunta era, você já fez um trabalho ruim para uma pessoa? Você acredita em utilizar essa energia? Aí você, não. Aí a pessoa, será? Você já emanou um pensamento ruim para uma pessoa? Você fica emanando sentimentos de raiva para uma pessoa? E aí ele corrigiu. Porque macumba, na realidade, é um instrumento musical, tá? Sim, você me corrigiu já sobre isso. Mas o que ele quis dizer? Que você pode emanar, você pode fazer uma forma de pensamento, como diz o Damião, tão ruim, e ficar alimentando isso no outro, e alimentar em você. Olha, não me pergunta como é que é instrumento musical, que eu não sei não, tá? Como é que é esse instrumento, tá? E assim, e na verdade eu estou falando do outro, mas vou repetir o que eu falo aqui às vezes, para mim eu chamo de vento. Aqui em casa está na maior paz. A minha branquela está ali sentadinha, ela não quer aparecer, acordou cedo, está ali escutando a gente. Ela nem sabe, quando eu olho para ela, eu estou vendo uma prece. Vem do mundinho dela. Aí veio o cachorro, um silêncio, Deus mandou esse sol maravilhoso da natureza para nós hoje. Aí tá num sossego, olha como o pensamento é rápido. Aí às vezes vem um pensamento totalmente incoerente dessa energia. Você tem duas opções. Ou você corta esse pensamento, ou você alimenta. Ou você corta, ou você alimenta, né, filho? Você está alimentando o quê? O lobo? O quê?
Eis aqui estou. Esse Damião é demais. Ó, aí o pensamento é criador, pode influenciar para o bem e para o mal. A missão dos obreiros do pensamento é ao mesmo tempo grande, terrível e sagrada. Por quê? Né? Olha só, a missão dos obreiros do pensamento, ela é grande. Por que ele fala terrível? Porque é difícil fazer as escolhas, é difícil qual caminho seguir, você pode fazer, e ao mesmo tempo ela é sagrada. Você vai treinar, como diz o Damião, né? Livre-arbítrio. Você vai treinar o seu... Tudo é treino, gente. Eu acabei de dar um exemplo, eu estou falando um exemplo real da minha vida. Aqui está na maior paz. Mas pode vir um ventinho me trazendo um pensamento ruim. Ou eu me agarro com esse pensamento ruim e fico nele, ou eu continuo alimentando a paz. Você, obreiros do pensamento, a missão, quem são os obreiros do pensamento? Quem são os discípulos que nós devemos assumir esse papel de discípulos? Quem são aqueles que estão estudando o Evangelho em pleno domingo, uma hora dessa, pleno domingo, ninguém está dormindo, está acordado? Se você continuar com esse questionamento, eu vou sair correndo daqui. Não. Quem é que tem, nesse momento, que alimentar um pensamento sagrado? Quem foi dado essa missão do bem? Aí está tudo lá no finalzinho do capítulo. Pensamento. Está escrito lá. Dissipa as sombras do caminho. Uma vez falaram assim, fizeram um questionamento comigo. Eu não sou boa de memória para falar quem fez o questionamento. Quando você vê uma pedra, aquela pedra está lá no caminho, você vai sempre desviar da pedra ou você vai ter atitude um dia de tirar a pedra do caminho? Né? Então assim, você dissipa as sombras, você dissipa as pedras do teu caminho, né? O pensamento resolve os enigmas da vida. Se acolha. Mas o pensamento vai te ajudar a resolver muitos enigmas da vida. E aí na hora a gente leva até o susto, né, filho? Fala, nossa, era isso. Às vezes é uma coisa tão simples. Tá ali, mas você não percebe. Fora que a gente não escuta nossos amigos. Eu acho que eles até gritam. Oi, eu tô aqui te intuindo para você ter uma melhor resposta, mas você não me escuta. Fez eu me lembrar de algo do próprio Evangelho nesses últimos capítulos que nós fazemos, que ele fala que um homem, né, corria risco de vida. Sim. E escolheu ir por um outro caminho. Sim. Essa escolha ele achou que foi dele. Em vez de ele agradecer, ele falou, tá vendo como eu sou esperto? Sim. Eu escolhi um outro caminho. Mas mal sabe que ele foi intuído a escolher um outro caminho, porque não era chegada a hora dele também. Tá? Sim, mas por isso que eu falo, a gente tem que começar a vestir a camisa da gratidão. É vestir mesmo, sabe? Traça o caminho, o pensamento, traça o caminho da humanidade. O pensamento chama que aquece almas e ilumina, chama que aquece almas e ilumina os desertos da existência. Quantas existências eu tive? Que tipo de pensamento que eu tive na encarnação passada? Que tipo de pensamento que eu estou tendo agora, né, filho? Eu sei que o meu anjo da guarda não deve estar pensando muito bem, não. Ele deve estar assim, Senhor, me livra desse karma. Gente, quando eu estou orgulhosa aqui dentro de casa, porque eu tenho 1.500 defeitos multiplicado por 10 milhões de vezes, né? Quando eu estou orgulhosa aqui, eu encher o saco dele, para brincar com ele, ele fala assim que eu vou pedir um autógrafo quando eu encontrar um amigo espiritual. Eu não vou, não. Quando eu desencanar, eu vou sair correndo, porque ele vai ter que me pegar de porrada lá, viu? Olha lá, o pensamento é terrível. É terrível porque seus efeitos são poderosos, tanto para a descida como para a ascensão. Então, o pensamento, eles fizeram ali uma metáfora. Ele é terrível. Por que eles colocaram o termo terrível? Porque ele pode me elevar ou ele pode me afundar. Olha, eu lembro, nós somos ansiosos, às vezes a gente é depressivo, às vezes a gente é entristecido, pode ver. Quanto mais a gente alimenta, mais doente a gente fica. Então vai tentando fazer troca, porque senão você vai ficar ansioso porque vai acontecer quinta-feira que vem, né, filho?
você vai colocar, você vai se colocando para baixo. Vive o hoje. Vive o hoje. Vive um dia de cada vez. Porque, sim, para a gente usar esse finalzinho para a ascensão e não para a descida. O pensamento, a alma humana, percorre seu caminho, cercada de uma atmosfera brilhante ou turva. Você quer ser brilhante? Eu quero ser brilhante igual purpurina, mas ainda eu não estou sendo. A sua atmosfera fluídica revela o que você é no plano espiritual. Sim. Porque é através das suas atmosferas fluídicas é que os semelhantes se atraem. É como um odor. Você vai atrair para o seu lado. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer isso. Então, quando você não vigia seus pensamentos, você cria uma atmosfera fluídica, salutar ou não, que vai atrair para perto de você, porque semelhante atrai semelhante. Não estou falando aqui, só porque hoje eu tive um dia ruim e o meu pensamento não... Não, a gente pensa mais coisa ruim do que coisa boa. Na verdade, a gente não consegue manter um padrão vibratório bom, mas a gente pode fazer desse padrão vibratório pelo menos razoável. Mas a gente já pode neutralizar algumas coisas. Vou dar um exemplo. Ele é o disciplinado do Evangelho, viu, gente, aqui dentro de casa. E eu sou horário do Evangelho é uma tarde. Então, assim, e tem dia que ele está ali agitado, falando um monte de besteira. E tem dia que é a Sueli que está agitada, fazendo um monte de besteira. Eu tenho duas opções no meu pensamento. Eu entro na vibração dele quando ele estiver falando besteira e a gente tumultua todo o ambiente. Isso é com o pai, com a mãe, com o marido, com o namorado, com a irmã. Ou ele entra no dia que eu estou falando um monte de besteira e a gente tumultua todo. Ou o que eu posso fazer? Neutralizar aquele pensamento da pessoa. Eu não vou entrar nisso, hoje ele não está muito bem, eu vou emanar uma prece, eu vou aguentar o meu orgulho e entender que aquele dia, a pessoa não está muito bem, e agora é função de eu agir como cristã. É fácil? Não, mas tem que fazer. Cada um tem o seu momento, e o importante é respeitar. Sim. Eu menti para vocês, viu, gente? Porque, na verdade, esse pedacinho da tabela é do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Esse que a gente está falando agora no final. Quando comecei, dissipa as sombras do caminho. É povoada pelas criações do pensamento. Povoado pelas criações do seu pensamento. E isto na vida do além, glória. E isso na vida do além. É glória ou sua vergonha? Aparece ainda no livro que o Damião falou, né, filho? Você vai ter glória ou vergonha? Tu sabe que essa vergonha faz eu lembrar de uma coisa. Porque, sabe, eu acho que a pior situação na vida do ser humano, quando ele desencarna, e isso a gente tem que tomar muito cuidado, qualquer um, que é o remorso. Tá? E tem muito... Se tiver que perdoar, se tiver que fazer alguma coisa, se tiver que pedir perdão para alguém, se tiver que fazer alguma coisa que você deixou de fazer, faça. Tá? Porque o arrependimento, o remorso é uma coisa que no outro lado tem espíritos, aí sim, que se aproveitam do remorso de alguém, tá? Para deixar a situação daquela pessoa ainda pior. Sim. Porque nós somos lá o que nós somos aqui. Se tem espíritos bons, tem espíritos ruins. Sim. E do outro lado tem espíritos muito inteligentes. Não é porque o espírito é um espírito ruim que ele não, sim, tem espíritos inteligentes e sabe como manipular a mente de outro. Por isso que ele está associando, desculpa filho, no final, no livro, a essa parte aqui, ó, povoada pelas criações. Esses pensamentos, os pensamentos da Sueli, eu vou levar umas broncas, viu, gente? Boas. Os pensamentos da Sueli, quando ela voltar, ou não só como ela voltar, como meus pensamentos agora, que eu estou na Terra, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo eu ter glória ou vergonha. E quando eu voltar na minha mala, esses meus pensamentos, eu terei glória ou vergonha? O que eu estou decidindo para mim? Eu já sei que eu vou levar umas boas broncas. Se eu quisesse só levar bronca, tava bom. Ó, vou ler aqui as coisas das meninas.
as colocações, né? A Lima, eu não sei se eu li essa parte, eu vou ler. Sim, o filho pródigo, o grande ensinamento de arrependimento e o amor, a aceitação do pai amoroso. A Ivani, fazer ou ter pensamentos negativos para os outros acaba atraindo para si mesmo as mesmas energias. Então, não perder tempo com negatividade. Sim, é atraso de tempo. Perfeito. A Lima, em cima do que foi falado, do pensamento bom ou ruim, é por isso que Jesus nos ensina a vigiar, vigilância. A Angelina, temos que cuidar de nossos pensamentos, porque forma pensamentos existe. Não é folclore, não é uma ilusão, não é uma brincadeira, isso é verdade. Nós temos mania, né, Angelina, de estar duvidando, de querer ser, assim, está doendo, eu estou me prejudicando, mas eu estou duvidando que isso existe. A Angelina está corretíssima. Isso existe, não é folclore. O que pensamos, nós criamos. Eu vou dar um exemplo uma vez que eu ouvi uma palestra, Sim. Tá? Que estava falando sobre esse negócio de vampirismo. Tá? Alguém, quando você está, dependendo do lugar que você está, os espíritos eles gostam o quê? Não é entrando num campo mediúnico, mas é só um exemplo básico. Tá? Os espíritos eles vivem do quê? De sensações. Tá? Então, se está alguém na rua, não vou nem falar em bar, não vou nem, porque isso também já ficou até chato, não vou ficar falando isso em bar. Uma pessoa que está aborrecida, chateada, acabou de discutir, não é? Eu de mau humor. E encosta alguém ali do lado dele e começa a fomentar mais situações. Algum vidente aí qualquer deve ter visto uma situação dessa e já criou o termo vampiro, não é? Porque do outro lado, dependendo de como você desencarna e como você vive no plano espiritual, a sua afeição perispiritual, ela muda conforme você vive lá. Sim, tá? Então precisa se ver como esse espírito apareceu para aquele vidente naquela situação. Sim. Não, vampiro. Então ficou o termo vampiro. Tá? Isso é uma criação fluídica. Sim. Tá? Que o espírito pegou do outro lado. Sim. Olha, esse negócio de lobisomem que todo mundo fala, quando se desencarna, aí é que entra o remorso que eu estou querendo falar, tá? O remorso. E tem espírito que se aproveita de situações e a pessoa chega do outro lado, nossa, eu me pareço com tal coisa. E o espírito que gosta de manipular. Nós vamos alimentando, né? Não, realmente, você se eu vou dar um exemplo que ele está falando. E tem um exemplo aqui também que a Angelina colocou. Quer ver? Quer ver? Vou coisa. Agora que faleceu, fica todo mundo assim. Mas essa mulher é uma bruxa. Aí fica, agora que faleceu é isso, mas essa pessoa é uma bruxa. Olha, agora que faleceu é assim. Mas ele é um assassino. Aí fica, assassino, assassino, assassino para aquela pessoa. Gente, o que você está plasmando? Você está ajudando a condenar aquela pessoa pro resto da vida nisso. Ele não é seu irmão, ele não é uma pessoa. Ele já tem que enfrentar do outro lado. Deixa em paz. Né? Deixa, ou aqueles inimigos gratuitos. Deixa a pessoa em paz. A Angelina colocou uma situação de um livro, que parece com esse teu exemplo também. Li um livro, não lembro o nome, que uma mãe sempre dizia ao filho: filho, cuidado com o bicho-papão. Ele vai te pegar, não faz bagunça. Ela sempre falando isso, pensando, acabou criando uma forma pensamento, que vai assustar a criança. Ao mudar o pensamento, a forma se desfaz. De tanto plasmar. Tem algumas coisas que... E demora a gente entender isso. Mas, nossa, gente, vou passar o resto da vida colocando essa roupagem na pessoa. As pessoas têm medo de as pessoas são um espírito e têm medo de ver espírito. Mas por quê? Porque algumas pessoas enfiam na cabeça dela algumas coisas, então as pessoas acabam tendo medo de ver espíritos, porque inventa-se tantas situações durante a vida daquela pessoa, principalmente quando é criança. Criança marca muito na cabeça dela, e isso fica pro resto da vida. Cuidado como falar com uma criança algumas coisas. Sim. Tá? Vai ficar pro resto da vida dela. E para todos nós, para todos nós, você está corretíssimo.
eu fui desconstruindo algumas coisas dentro de mim. Porque quando você começa a realmente tentar acreditar, quando você começa a fortalecer que Deus é amor, e quando você começa a dar os primeiros passos do estudo, você fala, não, aquilo lá é uma coisa que as pessoas querem colocar na nossa cabeça, mas isso não existe. Porque existe o que você está falando? O demônio, o diabo. Para com isso. Quem é o demônio? São esses nossos pensamentos que a gente cria pra gente mesmo. O eu faço um inferno pra mim, eu faço um demônio dentro de mim, eu posso desencarnar amanhã e resolver ficar vagando, porque eu não consigo acessar, de repente, com tudo que eu tentei aprender. É a não aceitação. Sim. A Lima colocou assim, no que foi falado agora é questão de escolhas. Eu escolho entrar na vibe conturbada ou eu neutralizo essa conturbação? São escolhas. Perfeito. Meninos, é com muito orgulho de vocês, orgulho bom, orgulho nosso, né? Um orgulho de Papai do Céu. Falar, eu não acredito que eles estão tentando, né? Um orgulho... Eu não posso chorar. Um orgulho bom. Eu não posso chorar, porque eu sou chorona. É com muita alegria que neste minuto, às 10h12 da manhã do dia de hoje, que nós agradecemos, que nós vamos entrar agora em outro pedacinho aqui, que nós agradecemos a oportunidade de ir em todos os capítulos, a coletânea das preces. Vocês fiquem à vontade para ler, utilizem na vida pessoal de vocês. Lá tem uma prece para cada situação. Lá tem o Pai Nosso detalhado. Com muita alegria. Se não fosse por vocês, se não fosse pela Valesca, se não fosse pela casa, nós não teríamos chegado aqui. A sua indicação para esse livro foi uma indicação muito bacana. Martins Peralva é muito bom. Sim. E assim, a oportunidade, porque se eu estou falando aqui, pode ter certeza que eu sou a primeira. Eu estou na ala da UTI bem forte, assim, trancada, sabe, gente? Você já conseguiu entrar na UTI? Não, eu estou lá trancada. Estou esperando uma vaga. Eu estou na UTI. Então, muita gratidão. É o que nós falamos no início de hoje. Igual a Angelina falou das bem-aventuranças, qualquer coisa vocês vão colocando no grupo. Assim, o capítulo pode retornar, pode falar, tem dúvida. Retorna, né? Se vocês quiserem que a gente volte em alguns capítulos. A Valesca, nós ficamos assim, pensando em quais as opções, né? A Valesca sugestionou esse livro. Esse livro, na verdade, ele de uma forma muito gostosa, ele vai recordar o Evangelho. Ele vai estudar o Evangelho, né? Estudando o Evangelho de Martins Peralva. Quem entrou depois, eu e o Damião falamos que ninguém aqui é obrigado a comprar esse livro. Pela internet está R$34 mais ou menos. Está de 38 a 40 reais. Isso, por causa da entrega. Mas eu e Damião vamos colocar assim para vocês, né? As folhas, semana que vem a gente coloca mais 3 capítulos e assim em diante. O Damião vai começar lendo aí o prefácio. A introdução a gente deu uma reduzida, tá bom? Pra gente poder estar aí seguindo. Estudando o Evangelho, Martins Peralva. Prefácio. Mas eu vos digo a verdade, convém a vós, outros, que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se porém eu o enviarei, tenho ainda que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, Jesus. Porque aquilo que a gente falou lá no começo do Evangelho, Jesus não falou tudo que poderia falar naquela época, porque as pessoas ainda não estavam em condições de compreender o que ele falou. Então, quando veio mais tarde o Consolador prometido, que é o Espiritismo, ele veio já numa hora em que a humanidade já estava em condições de entender um pouco mais. Tá? Porque nem os próprios discípulos... E olha, que Jesus, quando escolheu os discípulos dele, ele já sabia que naquele momento
os discípulos já tinham umas certas condições de entender Sim. do que os outros. Mas mesmo os discípulos questionavam ele em algumas passagens. Sim. Não é verdade? Sim. E Jesus, ele escolheu a dedo. Jesus já sabia que Sim. aqueles 12 lá eram os Sim. que tinham mais condições de entender. Já sabia das já virtudes, sabia, dos defeitos, de é, tudo. Sim. Tá? Então Jesus falou do Consolador prometido, que é o Espiritismo. Tá? Sim. Nessa época em que a gente já tem um pouco mais de condições de entender o que ele queria, a mensagem dele. Sim. Então chegou uma hora justa. Sim. Tá? As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Allan Kardec. Olha o que ele destaca, né? Que é Jesus. o código moral, desculpa, filho. E que conduz o homem ao destino. A gente é tão teimosinho, porque assim, já está claro aqui, ó. Eu estou aqui auxiliando com um código moral. Siga, porque ali vai te ajudar na sua evolução. E ele fala ainda assim: conduz o homem ao seu destino eterno. Ou seja, é o facilitador. É assim, usa isso, meu filho, porque você vai para frente. A gente coloca aqui as palavras. Jesus, ele não veio aqui para falar palavras de efeito. Não. Tá? Tanto que há mais de 2000 anos, se fosse só umas palavrinhas de efeito, Sim. não estaria há mais de 2000 anos em evidência os ensinamentos dele. E graças a Deus, no meio desse intervalo surgiu Allan Kardec, que com seus questionamentos... Tudo muito organizado, né? Com seu questionamento, ele veio dar pra gente, de mão beijada, a codificação. Se vocês se nós prestarmos atenção, eu vou estudar junto com vocês, viu, Damião? Mas se a gente prestar atenção, esse livro Estudando o Evangelho, ele vai de uma forma, aspas, diferente, voltar a reforçar, assim como se fossem resumos de formas diferentes do que nós vimos o ano todo, viu, gente? Você vê que volta lá no início, né? Volta sempre no início, porque é o que a gente necessita. Volta exatamente naquilo que a gente precisa mudar. Deus. Tá? Tá bom. E nós precisamos tanto, eu estou falando por mim, tá? Eu falo nós, mas eu falo primeiro para mim mesmo. Tá? Aí cada um coloca... Eu não vou falar nada, amor, porque eu falei que eu já contei para eles que eu estou na UTI. Não, você não precisa. Vai, você besta, vai. A passagem de Jesus pela terra e os seus ensinamentos e exemplos deixaram traços indeléveis. A sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Ainda hoje, ele preside aos destinos do globo em que viveu, amou e sofreu. Leon Denis. Foi o que eu acabei de falar agora. Os exemplos de Jesus e os seus ensinamentos atravessaram séculos. Sim. E hoje, quando você... olha só como é que é o negócio, né, rapaz? É uma coisa antiga e nova. Porque nós estamos atrasados. Jesus, Allan Kardec, Leon Denis, Bezerra de Menezes, André Luiz, eles são modernos, contemporâneos, futuristas, maravilhosos. Quem é a pequena pedra, pequenininha? O quê? Precisa ser lapidada. Nós. Eles têm tudo ali. É o passado que se faz presente todos os dias, mas nós estamos no passado e não devemos estar. E não queremos nem tirar o pé de lá, o problema é esse, né? Estamos tentando, mas é por isso que eu falei, cuidado, por isso que a gente fala, cuidado com o pensamento, porque nós estamos tentando. Aí quando chega no final da tarde, a gente joga todo o evangelho fora. É verdade. Né? Vamos lá. Tá. Irradiemos os recursos do amor, através de quantos nos cruzam a senda, para que a nossa atitude se converta em testemunho do Cristo, distribuindo com os outros consolação e esperança, serenidade e fé. Bezerra de Menezes. O Espiritismo, sem o Evangelho, pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar,
se ou desaparecer com todos os elementos transitórios do mundo. Emmanuel. Deixa eu falar só uma coisa. Olha só, Bezerra de Menezes, nesse, ele vem destacar Nossa, chega a dar um arrepio. amor, consolação, esperança, serenidade e fé. Aí vem Emmanuel e fala assim, opa, vamos dar uma melhorada aí, expressões de nobreza, a atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. Você quer desaparecer, você quer ser sombra ou você quer ser luz? Você quer utilizar o que nós falamos, nós, a espiritualidade, o que é falado, todos os momentos, em todas as suas encarnações, ou você vai ficar em cima do mundo, sem atitude? Né? E aí ele vem chamando a atenção. Continua. Para cooperar com Cristo, aqui é André Luiz, hein? Esse aí, vou te falar também, não alivia nada, né? Pelo amor de Deus. Para cooperar com Cristo, é irrepreensível sintonizar a estação da nossa vida com o seu Evangelho Redentor. A gente não consegue ter uma boa caminhada sem os conselhos amorosos do Evangelho. Nós precisamos utilizar, e pelo fato de nós estarmos utilizando, começando a utilizar, é que nós estamos aqui. Porque agora a gente está começando a entender e a fixar na nossa mente e falar assim, eu não sou, eu preciso do Evangelho. Eu não sou a última bolacha do pacote. Não. Eu preciso. Porque a gente ajudou a botar fogo na Joana d'Arc, a gente ajudou a jogar as pedrinhas lá em Jesus, a gente batia palminhas quando os romanos, o pessoal lá ficava puxando as pessoas. Eu sempre fui tudo isso. Tá aqui. Mas eu tô indo, né? Se a gente, imagina, ainda bem Será que eu não estava também lá na escravidão, fazendo aquele monte de bobagem? Opa, lógico que eu tava. Será? Ah, lógico que eu tava. Mas hoje em dia eu falo assim, não, eu não quero puxar ninguém pela calçada. Será que eu não matei nenhum judeu na Alemanha? Lógico que sim. Lógico, todos nós, mas isso não é motivo das culpas, mas assim, eu só estou falando que em todas as encarnações, em alguma coisa a gente pisou bem mais feio. É por isso que a gente retorna. Graças a Deus, quando a gente tem a oportunidade e a gente se dá também essa oportunidade de parar e tentar, pelo menos através do Evangelho, fazer o nosso caminho mais suave. A gente está se dando essa oportunidade. E eu gostaria muito. Olha, o Espiritismo, a gente tem que entender uma coisa. Ele é a salvação do mundo? Não. Tá? Se fosse assim, quer dizer que todos os católicos, todo mundo é condenado. Só o espírita. Não. Deus está em todos os cantos, em todos os lugares. Mas se tornar espírita é um excelente remédio para aqueles que gostam e estão sintonizados. Para ser espírita, tem que ter coragem. Aff, Maria, tem mesmo. Tem que ter coragem. Porque o mundo cai e as pessoas falam, não, calma, é assim mesmo. Não, é assim, coragem para você se libertar de velhos hábitos. Sim, enxergar que você é o maior responsável. Tá? Tudo, aí você falou uma coisa agora fantástica. Quando você reconhece que você é responsável por tudo que acontece na sua vida, tá? As pessoas não querem isso. Sim. É mais fácil você criar um culpado. É o vitimismo. É o vitimismo. Mas nós estamos de parabéns. Isso só acontece na minha vida por causa de fulano, por causa de ciclano. Você nunca tem culpa de nada. E o Espiritismo faz você se enxergar. O Evangelho faz você se enxergar. Sim. Ai, mas nós estamos 5 minutos. Tem alguma mensagem? Falta 5 minutos? A mensagem é curtinha. Dá para ler só esse pedacinho aqui. O aprimoramento? Isso. Tá. Bom, no Evangelho. O aprimoramento do raciocínio na Terra é base da evolução de que os povos se glorificam. Tudo que brilha nas construções da inteligência é fruto do estudo. Estudemos, pois, o Evangelho. Que coisa maravilhosa, então, prefácio. O aprimoramento
do raciocínio é a na base da Terra. evolução. Então, ó, ele, novamente, o Martins Peralva, através do livro, né? Ele fala no prefácio, né, filho? Ó, presta atenção, o cara tá ali, ó, dando a receita. Gente, ele já tá dando a receita também, ó. Aprimoramento do raciocínio na Terra é a base da evolução, que os povos se glorificam. Tudo que brilha nas construções da inteligência é fruto do estudo. Estudemos, pois, o Evangelho. Então, vamos lá? Vamos estudar? Vamos se modificar? Foi bom você falar que eu lembrei aqui. Gente, na próxima nós vamos fazer a introdução bem curtinha. E, na verdade, eu acho que nós vamos pegar o capítulo 1 e 2 na pregação e o... E de pregar, que eu vou enviar para vocês. Eu vou enviar uns 3, 4 capítulos, que eu não sei qual é o tempo de cada um, né? A gente não está acostumado. A Lima Jucimara, a Angelina falou assim, senão não vai dar tempo, eu tinha esquecido. A Angelina está indicando um livro. No livro do Perispírito e Suas Modelações, o livro Perispírito e Suas Modelações explica sobre este assunto. É um excelente livro. A gente tem ele. Perispírito e Suas Modelações. O Damião, bom dia, Régia. O Damião, eu que agradeço, Angelina. A Lima está falando assim, Damião, e quando vemos um espírito que fica se mostrando em forma muito feia, que ela, né, eu acho, pelo que eu entendi assim, o que pode estar fazendo, né, essa modulação? Como eu acabei de falar agora há pouco, quando a gente desencarna, dependendo de como você desencarnou, dependendo do seu grau de consciência, que é o remorso, muitos espíritos do outro lado que se comprazem em atormentar aquele que já está atormentado, eles fazem com que você crie, olha, eu me pareço com tal coisa, eu sou muito assim ou muito assado. Aqueles espíritos que já estão do outro lado, que se comprazem com isso, reforçam o que você já tem na sua cabeça. Não, realmente, você se parece com isso. Não, e ela está falando que ela vê, pelo que eu entendi. Então, aí é uma modificação fluídica, que por indução de pensamento, o perispírito se modela. Isso é uma indução de pensamento. E ele vai passar a aparecer dessa forma mesmo. Mas o que prece, né? Muita prece para que ele volte ao seu estado normal. Mas assim, nós entendemos, né? Nós entendemos que não é fácil, mas você vai emanar prece, vai emanar amor, e você tem que aprender a não ficar, como é que é? A se proteger, no sentido de não ficar com aquilo alimentando o dia inteiro, porque faz de conta que ela viu agora de manhã. Ela vai passar o dia inteiro pensando, alimentando isso. Entendeu? Muita prece, aí se você o Evangelho no lar é o melhor remédio, o Evangelho no lar, tá? Sim. Porque se apareceu para você de alguma forma, não foi à toa, tá? É muita prece porque ele está necessitando de prece. Sim, e não ficar como se fosse chamando. Eu vi de manhã, eu vou ficar pensando nele de tarde, de noite, de madrugada, não. Ela falou depois aqui no final também, ser espírita é um exercício 24 horas de vigília e disciplina, e amor sem condenar o próximo. Com certeza. A nossa cabeça, ela cria formas, pensamentos. E isso acompanha a gente tanto aqui como lá. E lá é que a gente tem que tomar também um cuidado muito redobrado também. Isso aqui a gente tem, lá também. Espíritos perversos que se aproveitam do sofrimento de uma pessoa para induzir ela a certas criações que ela acaba assimilando. Sim. Isso modifica a sua forma perispiritual. Então ela vai aparecer com a forma que ela, naquele momento, criou para ela. Sim. No livro Caminho, Verdade e Vida, examina-te, capítulo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória. Vanglória, será que é assim que fala? Mas por humildade. Paulo. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias, em sua expressão substancial.
Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado, e nesta tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram, se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida do teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir os outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Livro Caminho, Verdade e Vida. Esse é um livro muito bom para a gente ter e de vez em quando chegar nele, abrir, ler, tá? É muito bom esse livro. Examina-te e segue, né? Se você conseguir fazer isso, já está um bom caminho andado. Porque você vai examinar e mudar aquilo que precisa ser mudado naquele momento, conforme a sua aceitação, né? E o seu entendimento. Sim. Vamos acalmar nossos corações. O sol brilha lá fora. A energia tranquila de nossas casas. A alegria da oportunidade. Vamos pensar na palavra prece. A prece que emana dos nossos corações. A prece que pode ser colocada em pequenos potinhos. Nesse momento se faz presente. Potinhos. Pensamento não é forma? O pensamento não é forma? Não é isso que nós acreditamos? Não é isso que é verdade? Então agora vai ser colocado na frente de cada um de nós, com muito carinho, um pote límpido, transparente. Dentro deste pote, nós vamos colocar os melhores sentimentos, o amor emanado, o amor falado, o amor sentido. Aquele desejo, aqueles que precisam. Escolha o que você vai colocar dentro do seu potinho. Com muita tranquilidade, nós vamos utilizar a luz violeta. Vamos fechar o nosso pote. Vamos escolher uma fita de cetim. Vamos escolher uma fita de cetim da cor que cada um prefere. A minha fita de cetim, acho que vou ficar no lilás. Cada um escolhe a sua. Depois de fechar o pote, depois de colocar o laço, eu vou emanar através das minhas mãos energia, como se eu estivesse colocando ainda mais, e como eu estou colocando ainda mais, através das energias da minha mão, o passe, o amor emanado. Agora, com muita delicadeza, um irmão ligado a vós irá levar esse pote fluídico daquele que você está escolhendo. Isso é uma prece. Receba, meu irmão, com muita alegria, esse amor emanado
essa prece, esse carinho, essa energia. Que nós possamos a cada dia fazer novos potes límpidos, fluídicos, e possamos acreditar sim que esta é uma magia verdadeira, é uma magia verdadeira, é a magia do Pai, que é a magia do amor. Muita gratidão à espiritualidade, aos nossos amigos. Isso não é uma despedida, porque semana que vem, como nós sabemos que precisamos de remédio, nós teremos a oportunidade de estudar, iniciar mais uma obra estudando o Evangelho. Nós vamos falar felizes hoje. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gratidão, meu Deus. Um bom final de semana, meus amores. E boa semana. O nosso domingo termine melhor do que começou. E vai terminar melhor do que começou. Nossa semana vai ser de muita paz, muita luz. Que nós possamos fazer dessa semana, como as outras que vêm, uma semana tranquila, com muito amor. Um beijo para todos. Até a próxima, se Deus quiser. Que assim seja. Para você também, né? Beijo.